Meu filho Tiago sempre teve os amigos mais estranhos. Não sei porquê, mas nos seus primeiros anos, ele sempre atraía o que seria considerado as crianças esquisitas. Tenho várias histórias sobre isso, mas há uma que se destaca como um espinho. Ele estava na 4ª série e nós havíamos acabado de nos mudar devido à realocação do meu marido. Então, Tiago era novo na escola. Ele sempre foi uma criança extrovertida e amigável. Então meu marido e eu não estávamos particularmente preocupados com sua capacidade de fazer novos amigos. Estávamos nos adaptando bem como família e tudo estava indo bem com ele na escola. Eu estava mais do que satisfeita na primeira vez que conheci os pais de todos os colegas de Tiago, pois todos pareciam pessoas honestas e respeitáveis. Alguns meses após a mudança, recebi uma ligação da escola de Tiago no meio do dia, solicitando que um de seus pais fosse até lá para discutir um incidente envolvendo ele e outro aluno. Meu marido estava no trabalho, então assumi a responsabilidade e concordei em me encontrar com o diretor depois de pegar meu filho. Lembro-me de sentir uma mistura de raiva e confusão. Raiva, obviamente, porque meu filho provavelmente havia se envolvido em uma briga e eu precisaria puni-lo caso descobrisse que ele foi o agressor. Mas também confusão, porque altercações físicas eram muito incomuns para Tiago, o que tornava tudo mais preocupante. Enquanto o levava para a sala do diretor, ele se recusava a responder a qualquer uma das minhas perguntas sobre a situação, o que também era muito incomum para ele. Geralmente, ele era extremamente falante, e o que você chamaria de exagerado em compartilhar coisas, então seu silêncio era um tanto perturbador. Imaginei que ele estivesse envergonhado ou assustado, então não pensei muito nisso. O diretor pediu que Tiago sentasse na sala de espera fora de seu escritório, e foi lá que o deixei. Depois de fechar a porta, o diretor me direcionou a uma cadeira em frente à sua mesa onde me sentei. Ele começou a me fazer perguntas sobre Tiago, o tipo de perguntas que você esperaria. Como é o comportamento dele em casa? Ele obedece? Ele responde? Ele é respeitoso? Coisas assim. Eu só tinha coisas positivas a dizer. Tiago era um menino extremamente bem comportado e respeitoso, e isso não era só a mãe em mim falando, era a verdade objetiva. Eventualmente, o diretor me contou por que eu havia sido chamada. Aparentemente, Tiago havia se envolvido em uma breve altercação com um colega de classe depois do recreio, um menino chamado Guilherme. Perguntei sobre as circunstâncias da briga, e foi isso que me disseram. Eles haviam sido os 2 últimos alunos do lado de fora e estavam subindo as escadas juntos. De repente, sem motivo aparente, Tiago puxou uma borracha do bolso e bateu na cabeça de Guilherme com ela, fazendo com que ele caísse no chão e começasse a gritar. Eu estava perplexa. Era totalmente fora do caráter de Tiago fazer algo assim sem ser provocado. Além disso, eu já havia ouvido falar do menino Guilherme antes. Tiago falava dele com carinho, como se fossem amigos próximos. Fiz mais perguntas ao diretor, mas ele não parecia ter as respostas, e no final, admitiu que ninguém havia visto o incidente, mas ambos os meninos haviam confirmado independentemente os detalhes da história. Ele então disse que Tiago não estava encrencado, pois uma pequena briga não era algo incomum. Ele me disse que só queria me informar e que nenhuma ação adicional seria tomada, o que definitivamente me acalmou. Depois disso, ele me dispensou, e eu saí. E aí, pessoal, o que vocês acham até aqui? Já passaram por alguma situação bizarra que não conseguem explicar até hoje? Se sim, comenta aqui embaixo pra gente saber que não estamos sozinhos nessa. E se você tá gostando da história, dá aquela moral. Deixa o like para fortalecer o canal. Tiago continuou em silêncio sobre o assunto enquanto eu o levava para casa e só se abriu comigo logo antes de dormir. Admito que eu havia ficado frustrada com ele por não falar comigo,
o que provavelmente foi o motivo pelo qual ele abandonou o ato de silêncio. Ele me contou que Guilherme o havia enganado. Pedi que ele elaborasse, e ele me disse que eles estavam brincando de Street Fighter de mentirinha, por instrução de Guilherme. Tiago havia puxado uma borracha para um golpe de nocaute de algum tipo, e do nada Guilherme caiu no chão e fingiu estar realmente machucado. Ele então sussurrou no ouvido de Tiago que o machucaria de verdade se Tiago não fingisse que o havia atacado. Então foi isso que Tiago fez, e todos os professores assumiram que havia sido uma briga de verdade. Com razão, eu estava muito brava. Meu garotinho havia sido enganado e falsamente acusado. Em vez de ir à escola, decidi resolver as coisas sozinha. Naquela noite procurei no diretório da escola e encontrei o número da mãe de Guilherme. Ela se apresentou como Vanessa. Fiquei um pouco surpresa com o quão doce e genuína ela parecia ao telefone. Ela me disse que já havia ouvido sobre o incidente, obtido a história real de Guilherme e já o havia repreendido. Achei um pouco estranho que Guilherme tivesse contado a verdade para a mãe tão cedo, mas fiquei feliz por não ter que convencê-la. Ela então continuou dizendo que Guilherme sempre teve alguns problemas comportamentais menores enquanto crescia, e que às vezes ele pensava e agia como se fosse outra pessoa. Eu realmente comecei a me sentir mal quanto mais ela me contava. Parecia que ele não tinha controle total sobre algumas de suas ações. Vanessa sugeriu que os meninos marcassem de jogar Roblox para se reconciliar e se tornarem melhores amigos, o que eu achei uma ótima ideia. Ela se ofereceu para hospedar, e eu fiquei agradecida por isso. Naquele fim de semana, eu levei Tiago até a casa dela, e ele havia voltado ao seu eu falante e animado. Vanessa me convidou para entrar, e nós duas nos conhecemos melhor enquanto tomávamos um pouco de vinho, e os meninos brincavam no quarto. Como eu disse antes, Vanessa parecia uma pessoa completamente íntegra, e eu realmente gostei da companhia dela. Acabei ficando por algumas horas, e o tempo voou. Eventualmente eu precisei perguntar sobre o comportamento de Guilherme, pois isso estava me incomodando há um tempo. Toda a sua postura mudou, e ela baixou a voz um pouco. Ela me disse que ele frequentemente tinha dificuldade em fazer amigos e que já havia consultado alguns médicos, todos os quais achavam que era algo que ele superaria em breve. Ela continuou dizendo que ele havia melhorado muito em se controlar e que o fato de estar sendo mais sociável na escola era um bom sinal. Eu não perguntei muito mais do que isso. Só queria ter certeza de que meu filho estaria seguro durante a noite. Vanessa me prometeu que Tiago estaria em boas mãos e que Guilherme não tinha histórico de ser físico ou violento, mas sim de agir de forma estranha. Isso foi tranquilizador o suficiente para mim. Essa mulher era claramente genuína, e foi até bom saber que Tiago estaria ajudando Guilherme a aprender a fazer amigos. Vocês já tiveram um amigo ou conhecido que fazia coisas tão estranhas que chegava a dar medo? Conta aqui nos comentários. E se você está curtindo essa história, não esquece de deixar o like e compartilhar com aquele amigo que adora uma história de terror. Eventualmente, chegou a hora de ir embora, então desci para me despedir de Tiago. Os dois meninos estavam rindo e jogando batalha naval. Parecia que eles estavam realmente se dando bem. Dei um beijo no meu filho e fui para casa. Na manhã seguinte, fui buscá-lo. Quando cheguei à casa, ele estava esperando perto da porta com todas as suas coisas e um sorriso no rosto. Assumi que a noite havia sido boa. Disse bom dia para Vanessa e coloquei as coisas de Tiago no carro. Enquanto estávamos dirigindo para casa, no entanto, ele começou a chorar do nada. Perguntei o que havia acontecido com uma voz preocupada, e o que ele me contou foi literalmente de cair o queixo. Tiago disse que tudo estava indo bem até a hora de dormir. Os meninos haviam preparado seus colchões de ar no quarto, um ao lado do outro. Tudo parecia normal quando eles foram para a cama, mas em algum momento da noite, Tiago acordou. Ele não sabia por que a princípio. Então, ele ouviu algo sussurrando. Estava vindo do banheiro.
A porta estava levemente aberta e havia uma luz estranha piscando lá dentro. Não era como uma luz normal de banheiro, como Tiago descreveu. Parecia mais com a luz de uma vela. Ele ouviu mais de perto e percebeu que era Guilherme falando, mas ele não estava apenas falando. Ele estava tendo uma conversa completa. Tiago pensou que talvez ele estivesse ao telefone ou algo assim, mas quanto mais ele ouvia, mais estranho ficava. Guilherme não estava se chamando de Guilherme. Ele estava se chamando de Sr. Marcelo. Tiago se sentiu congelado. Era como se Guilherme pensasse que era outra pessoa e ele não estava falando com ninguém, apenas com o espelho. Então, a vela se apagou. Tudo ficou escuro novamente. Tiago fechou os olhos com força, fingindo estar dormindo. Muito tempo se passou e então ele ouviu a porta do banheiro ranger ao abrir. Seu estômago embrulhou quando ouviu o sussurro novamente, desta vez bem acima dele. Continuou por um tempo. Tiago não entendia as palavras, nem parecia português. Ele apenas ficou lá, com muito medo de se mover. Eventualmente, Guilherme voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. De manhã ele estava totalmente normal. Novamente, Tiago não teve coragem de perguntar sobre isso. Gente, essa história tá ficando cada vez mais sinistra, né? Mas antes de continuar, quero saber: vocês acreditam em coisas sobrenaturais ou acham que tudo tem uma explicação lógica? Comenta aqui embaixo. E se você tá gostando, não deixa de curtir o vídeo e seguir o canal para não perder as próximas histórias. Quando Tiago me contou o que havia acontecido, eu fiquei horrorizada. Meu instinto me dizia que isso não era apenas um caso de imaginação infantil. Algo estava errado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que tinha que contar para alguém. Liguei para Vanessa primeiro. No início ela riu, dizendo que Guilherme sempre foi uma criança criativa, mas conforme eu pressionava, sua voz vacilou. Eventualmente ela admitiu que os chamados problemas comportamentais dele eram mais sérios do que ela havia deixado transparecer. Um psiquiatra até sugeriu que ele estava mostrando sinais de transtorno de personalidade múltipla. Eles já haviam se mudado 2 vezes antes, ela me contou em um tom baixo, porque Guilherme havia sido expulso da escola. Eu fiquei chocada, furiosa até. Por que diabos ela não me contou isso antes? Por que ela colocaria meu filho em perigo assim? Então ela fez algo inesperado. Ela me implorou para não notificar a escola. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria respeitar os desejos dela, mas outra parte sabia que algo estava muito errado. Eu soltei um ok e desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Eu disse a mim mesma que tomaria uma decisão até o final da semana, mas nunca tive a chance. Isso foi há muito tempo. E Tiago não foi muito afetado por isso, para ser honesta. Acho que ele praticamente esqueceu. Eu não esqueci, no entanto. Muitas vezes me pego pensando no que poderia ter acontecido com meu filho naquela noite, naquele quarto. E aí, curtiram a história? Se sim, deixa seu like pra gente saber que você tá junto nessa jornada sombria. E se você já passou por algo bizarro ou sobrenatural, conta aqui nos comentários. Adoramos ler as experiências de vocês. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque tem muito mais terror vindo por aí. Até a próxima e lembrem-se, nem tudo é o que parece.